estava na prisão. Atos capítulo 12, versículo 5. Mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Vamos ler novamente? Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Levante as suas mãos aos céus. Oh, aleluia. Aleluia. O apóstolo Pedro estava preso, mas a igreja não ficou de braços cruzados, porque há poder nas nossas orações. Olhe para o irmão, para a irmã que está do seu lado, diga assim: há poder nas nossas orações. O livro de Atos, ele mostra a saga da igreja de Cristo, caminhando no poder do Espírito Santo, rompendo barreiras, avançando, triunfando contra as portas do inferno. Mas lembra o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 16, 9? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Meu irmão, Deus começa a abrir as portas e o inimigo começa a se levantar. Deus começa a abençoar, o adversário já começa a se levantar. A igreja estava triunfando. No capítulo 12 encontramos Herodes passando ao fio da espada o apóstolo Tiago. Ele mandou matar o apóstolo Tiago e viu que o povo gostou. E agora prende o apóstolo Pedro. A oposição à igreja crescia vertiginosamente. As pessoas perseguiam. E nesse momento a igreja apelou para dobrar os joelhos e clamar ao Deus o Todo-Poderoso. Se está difícil para você, meu irmão, nós temos alguém ao nosso lado que é mais forte do que nós. O salmista Davi diz assim: Senhor, leva-me para uma rocha mais alta do que eu. Eu e você, nós temos as nossas limitações. Eu e você, meu irmão, somos seres limitados. Eu e você temos o nosso tempo, mas o nosso Deus é um Deus extraordinário. Humanamente falando, não tinha o que fazer. Mas eu quero te dizer nessa tarde que Deus, Ele vê as nossas tribulações. Deus, Ele tem visto as tuas lutas. Quando ninguém mais te entende, Deus te entende. Quando às vezes eu e você somos criticados até mesmo por quem mais nós amamos, familiares, mãe, pai, irmãos, pessoas próximas que não nos entendem, e aí nos criticam, e aí você fica chateado porque, puxa, Senhor, tu sabes, e você fica triste. Mas Deus, mesmo nesses momentos, Ele compreende as suas lutas. E eu quero dizer para você nessa tarde que Deus sempre estará no controle da situação. Ei, mesmo quando eu perco o controle, Ele sempre estará no controle. Mesmo quando você perde o controle, porque somos seres humanos, meu irmão. E às vezes no momento de nervosismo você fala o que não deveria falar, você toma uma atitude que não deveria, mas no calor do momento, pastor, eu perdi a cabeça, eu perdi o controle, mas eu tenho boas novas para você. Deus, o Todo-Poderoso, jamais sairá do controle de todas as coisas. Aleluia. Tiago já estava morto, Pedro
estava preso, a igreja estava acuada. Herodes parecia um inimigo irresistível, poderoso. Esse aí não dá, com esse eu não posso. Esse é muito grande, esse é grandão, está num outro nível, está numa outra. Meu irmão, não existe grande para Deus, grande é o Senhor. Você pode declarar isso? Grande é o Senhor. Às vezes eu me paro pensando, puxa, eu acredito na Bíblia. Quantos acreditam na Bíblia? E você para analisar, a Bíblia diz, está escrito que certa feita Josué estava batalhando, e aí, meu irmão, o sol estava escurecendo, e ele olha e fala: Senhor, dá uma seguradinha no sol. E a Bíblia diz que Deus parou o sol e a lua, e eu acredito nisso. Que enviam Daniel lá dentro de uma cova, e não era uma cova qualquer, não era um zoológico, era uma cova real. E alguns estudiosos dizem, uns dizem 60 leões, outros 100 leões, outros, eu já vi estudiosos falar, não, tinha 120, meu irmão, que seja 10. Que seja 10. Famintos. E aí mandam Daniel lá, vai lá, Daniel. E aí Deus envia o anjo lá, ó, vocês vão jejuar hoje, hein? Ô gatinhos, jejum, ninguém toca no meu ungido. Você pode até perder o controle, mas o teu Deus jamais perderá o controle da situação. A igreja estava acuada, uma situação difícil. A situação ameaçava a igreja de uma forma tremenda. O inimigo parecia estar no controle da situação, para neutralizar e até mesmo destruir a igreja. Não parece que às vezes a gente passa por situações assim também? Você fala, puxa, Senhor, eu estou fazendo certo, eu estou no caminho certo. Puxa, mas parece que o outro está fazendo tudo errado, está dando certo lá para ele, e eu aqui, Senhor. E o camarada está tudo errado, parece que está triunfando. Parece que a gente não tem essa sensação, porque a gente é ser humano. Que a gente tem aquela visão imediatista, local, a gente consegue ver só. Mas Deus, Ele vê além. Deus, Ele vê as nossas tribulações. Você não está só. Diga o irmão, carinhosamente, o irmão ou a irmã que está do seu lado, diga assim: você não está sozinho, meu irmão. Deus está contigo. Deus está contigo. A situação era terrível. Mas como o próprio apóstolo Pedro escreve mais tarde, os olhos do Senhor estão sobre os justos. E no tempo certo, na maneira certa, o braço do Onipotente prevalecerá contra a fúria de todos os nossos adversários. Diga assim: Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não perdeu, meu irmão, minha irmã, nenhuma batalha. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está no controle. Ele está no comando. Ele vê os meus e os seus vales sombrios. Ele está conosco nas nossas noites escuras. Quando ninguém mais estará contigo, você no aconchego do seu quarto, no cantinho, dobra o seu joelho e chora, e chora, e chora. Ele está com você. Eu me lembro uma vez em Uberaba, eu e a minha esposa estávamos lá pastoreando. Uma luta, irmãos. E eu e minha esposa falaram: amor, aqui nós vamos, é nós e Deus. Não vou ligar para meu pai, para o seu pai, para ninguém. É nós e Deus. Chegou um momento, uma tarde, que ela falou assim: amor, eu fiz tudo o que tinha. Fez um arroz, um pedaço de bife, e ela cortou em tiras. E eu sou pai de 3 filhos, e na época meus filhos eram bem pequenininhos, 2, 3.
Filho, crente não cria família, né? Tribo, né? Já é 3, 4. Né? Um pelo pai, o outro pelo filho, o outro pelo Espírito Santo. E aí vai, né, meu irmão? Aí um já entra nas 12 tribos, né, pastor Humberto? Aí vai. E a minha esposa chegou e falou: amor, acabou tudo. E eu me fiz de forte. Você vai almoçar? Eu falei: não, amor, eu estou sem fome. Estava morrendo de fome. Estou sem fome, amor. Vou no banheiro ali. Né? Tem um irmão que falou: está em jejum. Não está, mas dá vontade, né? Mas não podia mentir, né? Eu fui no banheiro e eu chorei. Dobrei meu joelho. Falei: Senhor, sou teu servo. E com Deus, meu irmão, não adianta fazer aquela oração bonitinha, mas não verdadeira. Com Deus tem que ser verdadeiro. Com Deus, meu irmão, não tem esse negócio de ficar, não, é ter verdade, é rasgar o coração e falar: Senhor, eu estou aqui. E ser sincero, porque Ele sonda os nossos corações, o íntimo da nossa alma. Eu dobrei o joelho lá no banheiro e eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não ligo. Se eu for dormir em banco de rodoviária, eu não ligo. Eu falei: Senhor, agora a minha esposa, meus filhos, não, Senhor. Senhor, prepare nem que se fosse 50 reais para me comprar umas coisinhas para as crianças. Tem misericórdia. Longe de todos, recém-chegado, não conhecia ninguém. Saí do banheiro, lavei o rosto, me recompus, né, como se nada tivesse acontecido, né? Quem já fez isso alguma vez na vida, né? Quem nunca fez isso, né, irmãos? Aí eu falei para minha esposa: amor, vamos. Ainda bem que tinha gasolina no carro, tinha. Isso aí tinha. Deus sabe o que faz, né, irmãos? E eu falei: vamos lá na casa da irmã Nice. Se a irmã Nice estiver ouvindo, lá de Uberaba, que Deus te abençoe, serva de Deus. Ela tinha convidado. Eu falei: vamos lá, amor. E eu falei: pelo menos o café da tarde está garantido. Nós já faz a visita, já ora, já, né? Já sei que é certo quando você for, você levar alguma coisa consigo, né, irmão? Mas naquele dia Deus sabe que chegamos, ela fez um pãozinho de queijo maravilhoso. Deus vê as nossas tribulações. Tomamos o café e na hora oramos, na hora de se despedir. E agora? E agora? E meus filhos? E quando eu chego no apartamento, o porteiro diz: seu Carlos, olha, pastor, veio uma senhora umas 3 vezes. E essa senhora quer falar contigo. Ela veio, ela quer. E na última vez ela disse que ela é evangélica. E ela deixou um negócio lá debaixo da porta do senhor. Ela quer falar. Eu falei: amor, vamos lá. Pastor, é assim, né? Você tem as suas lutas, mas aí você tem que deixar de lado. Porque você está numa missão. Você é servo. E servo não faz o que você quer, faz o que Deus manda você fazer. Falei: vamos lá, amor. Pegamos o carro, as crianças, coração quebrado, partido. Chegamos num bairro chique lá de Uberaba. A minha esposa desceu e foi lá, e a irmã, né? E a minha esposa: pois não, a irmã, não, e a irmã com vergonha e tal. E aí a minha esposa percebeu e falou: ó, irmã, se a irmã tiver algo de Deus para falar, algo de Deus, pode falar, minha irmã. E ela falou: então eu tenho algo de Deus. Eu estava aqui à tarde, Deus mandou eu dizer, Deus mandou eu ir lá e dar 50 reais para vocês. Eu não sei porquê, mas Deus mandou eu ir lá. Deus, Ele vê as nossas tribulações. Às vezes a gente se sente sozinho. Se sente abandonado, recluso, excluído. E isso dói. Mas faz parte. É Deus nos ensinando a confiarmos nele. Pedro estava preso. Quem sabe lá na cadeia, Pedro, ele só estava vendo os guardas. Ele não podia ouvir, ele não podia ver a igreja orando. Ele não sabia. Ele estava recluso. Mas eu quero te dizer que Ele é o Deus que vê as nossas tribulações e que Ele está presente em nossas vidas e que Ele jamais desampara aqueles que nele esperam. A vida cristã, ela não é indolor, não somos poupados das tribulações, mas somos socorridos nelas.
Quando Deus permite uma prova para mim e para você, é porque Ele tem um propósito. Deus, Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele não é talibã. Não, vai lá, vou colocar para sofrer. Sofre, miserável. Não, Ele é Deus, Ele é Pai. Ele nos ama. Diga, o Senhor me ama. Diga, o Senhor me ama. O deserto é um campo de treinamento. O deserto é como se for uma faculdade de ensino superior. Eu tenho muito respeito quando eu vejo o pastor Humberto, os demais pastores antigos, porque são homens sofridos, que batalharam, que têm experiências tremendas, porque passaram por inúmeros desertos. O deserto é uma escola. O nosso Deus, Ele jamais nos dará uma prova além das nossas forças. Porque o seu propósito, o propósito de Deus, não é destruir eu e você, não. Pelo contrário. É nos forjar o nosso caráter em meio às lutas e provas. Por meio do livramento, Ele mostra-nos sua grande e infinita misericórdia. Pedro estava lá, mas a igreja estava orando por ele. A igreja estava clamando. Deus, Ele vê, diga assim, Deus, Ele vê as nossas tribulações. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, Deus, Ele vê as suas tribulações. Segundo aspecto, é que Deus, Ele ouve as nossas orações. Por mais que nós não sabemos orar, por mais que nós não sabemos pedir, Ele ouve as nossas orações. A situação para Pedro parecia insustentável, insuportável. Ele seria levado depois da festa da Páscoa à morte. Ele seria morto. Não era brincadeira, porque Tiago já havia sido morto. A espada. Mas o que Herodes não contava é que havia um povo orando, clamando e suplicando a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando a igreja ora, escuta o que eu vou te dizer. Quando a igreja ora, as estratégias do adversário, as estratégias do inimigo, elas são desbaratadas. Deus confunde os nossos adversários. Olha, vamos tramar aqui, nós pega ele aqui, vamos por aqui, manda o fulano, pega o... Não, a Bíblia diz em Deuteronômio, por um caminho se levantarão contra ti, mas por 7 caminhos terão de fugir diante da tua presença. Não porque eu e você somos bons, é porque Deus é o nosso Senhor. A prisão era de segurança máxima. Cadeia nas mãos, nos pés. Vários homens fortemente armados, garantindo que Pedro não iria fugir. Nenhum poder ordinário da terra poderia reverter aquela situação. Mas Deus ouve as nossas orações. Sabe quando o médico diz para você, hoje pela manhã nós estivemos na ceia, e nós vimos a doutora Rosa, aqui feliz, alegre. Quando o médico diz para você assim, ó, para você não tem mais jeito, 30 dias de vida, 40 dias, 5, ó, infelizmente. E aí você fala, puxa, realmente, a medicina tem as suas limitações. Mas nós estamos falando de um Deus, segundo o evangelista Lucas, que é o Deus do impossível. Em Jeremias, capítulo 32 e versículo, se não me falha a memória, 27 ou 28, a palavra de Deus diz o seguinte: haveria alguma coisa difícil para mim? Deus perguntando. O que é difícil para Deus, meu irmão? Eu quero que você me responda. O que é difícil para Deus? O que é impossível para Deus? Nada! Humanamente falando,
militarmente, belicamente falando, era impossível a extração de Pedro, tirar Pedro daquela prisão. Mas nós não estamos falando de poder militar humano, de braço humano, de forças humano. Nós estamos falando aqui nessa tarde do poder de Deus, da glória de Deus, da força de Deus, do nosso Deus poderoso, do Deus único, do Deus trino, do Deus maravilhoso, do Deus de Israel. Ninguém segura os passos de uma igreja que ora. Nenhum poder desta terra pode deter e prevalecer contra uma igreja que ora. Deus, Ele vê as nossas tribulações. E Deus, Ele ouve as nossas orações. Clama a mim, meu filho, e responder-te-ei. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembra de Ana? Uma mãe que tinha um sonho de ter uma criança. Desde criança, a maioria das menininhas pega a bonequinha, não é verdade? E dá o nome da boneca, é o meu filhinho, e dá de mamar. É um sonho, está no DNA da menina, da mulher. E ela era estéril. E ela chega na casa de Deus, porque todos os anos ela ia. E ela não tem forças nem de falar. Mas ela começa a gesticular a boca, porque às vezes, irmãos, a luta está tão forte. Às vezes você chega na igreja e você não consegue falar, você só chora. Você não consegue nem orar, você só fecha os seus olhos. Mas a Bíblia diz em Mateus que Deus, Ele escreve as nossas lágrimas. Se Ele escreve, é porque quando eu e você derramamos uma lágrima, é como se fosse uma oração, um pedido, um clamor, uma súplica ao Todo-Poderoso. E Ana está ali. E ela começa. E aí o sacerdote pensa que ela está bêbada, embriagada. Parta de ti, mulher. Que isso? Está na igreja dessa forma? E ela disse, não, Senhor. Eu sou uma mulher com a alma amargurada. Quem sabe como Ana, você também está aqui hoje com a sua alma amargurada. Por causa do teu filho que está nas drogas. Por causa do teu esposo que te deixou. Por causa da tua esposa que te abandonou. Porque você está, pastor, eu estou desempregado e as contas estão vindo e eu não sei o que fazer. Pastor, a minha alma está amargurada porque eu estou com uma enfermidade e não tem cura. A minha alma está amargurada, pastor, e eu estou encarcerado por essa situação. Como Pedro estava preso, eu também me encontro preso por essa situação. Quero dizer para você que Deus ouve as nossas orações. Fale com Ele. Converse com Ele. Chore, faça como Ana. Pastor, não sei nem o que pedir, então dobre o seu joelho. E só liga o seu pensamento ao trono. Esqueça. Sabe Mateus 7,7, quando a palavra, Jesus diz assim, quando fores falar comigo, entra no teu quarto, fecha a porta e fale em oculto. Sabe que eu entendo que Deus está falando, para quando nós for falar com Ele, fechar as portas para todas as coisas deste mundo, para as coisas ao nosso redor. Naquele momento é você e Deus. Ah, pastor, mas eu tenho conta. Não, naquele momento é você e Deus. Esquece tudo, deixa lá do lado de fora. Naquele momento é comunhão, é ligação direta, você e o trono da glória. Aleluia. O incenso da oração jamais deixará de subir ao trono de Deus.
o incenso da oração jamais deixará de subir ao trono de Deus. Deus, Ele vê as nossas tribulações. Deus, Ele ouve as nossas orações. E Deus, Ele lida com os nossos adversários. Diga assim: essa peleja não é minha, é do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: diga, essa peleja não é sua mesmo, é do Senhor. Confia. Salmos 37:5, a palavra de Deus diz o seguinte: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o demais Ele o fará. O problema é que nós não confiamos. Eu vou pegar esse negócio de álcool, e aí eu vou dizer: pastor Humberto, por favor, o senhor pode vir aqui? E aí eu digo para o pastor Humberto da seguinte maneira: pastor, esse negócio de álcool aqui é meu. Como chama isso aqui, irmã Cristina? Borrifador. É o borrifador. Álcool spray, né? É o gel, né? E aí eu vou dizer para o pastor: faça favor, pastor Humberto. Eu vou dizer para o pastor Humberto: pastor, é meu, mas eu vou confiar no Senhor. Aí o pastor Humberto vai falar o seguinte para mim: então, já que você confiou, eu vou entregar para a irmã Cristina. Aí eu digo: não, para a Cristina não, pastor. Não. Então eu não entreguei para ele. Então eu não confiei nele. Não é verdade, pastor? Às vezes nós oramos, Deus abençoe, pastor Humberto. Às vezes nós oramos, pastor Humberto, e confiamos em Deus. Não, Senhor, eu confio. Mas aí Deus vai agir. Não, mas não é dessa maneira, Senhor. Não, mas se eu entreguei, pastor Humberto, já não está mais no meu controle. Está no controle de Deus. Se eu entreguei, se eu estou confiando, deixa Ele agir. Deixa Ele trabalhar. Aleluias. E aí Deus usa uma forma extraordinária. Deus envia um anjo lá no cárcere, lá na prisão, e as portas vão se abrindo. Acorda, Pedro. Vamos Pedro. Vamos embora, Pedro. As cadeias caíram por terra. Para você pode ser impossível, meu irmão, mas para Deus, desculpa a expressão, é café pequeno. O nosso Deus é extraordinário. Diga assim: o meu Deus é grande. O meu Deus é extraordinário. Ele lida com os nossos inimigos. Pedro, ele conclui: mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Os guardas romanos encarregados de Pedro foram mortos em seu lugar por ordem de Herodes. Em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 8, está escrito: o justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em seu lugar. Confia em Deus, igreja do Senhor. Onde está a sua confiança? Davi, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Confia em Deus. Eu não sei qual é o seu problema e não preciso saber, mas o que você precisa saber é que você tem um Deus que é extraordinário, que pode todas as coisas, que te entende, que te compreende e que está disposto a te ajudar em todos os momentos da vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.